A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, jovens. Isso, com força, energia. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Fica de pé aí. Vamos ler a palavra do Senhor. Para quem não veio no sábado passado, sem entender, no final do ano passado, o Senhor colocou no meu coração a importância de nós falarmos um pouco sobre o fruto do Espírito. E ao longo de alguns sábados a gente vai estar falando sobre esse tema. E essa série de mensagens, ela tem cunho doutrinário. Então eu vou logo deixar você ciente que os próximos sábados você não vai ouvir falar aqui de autoajuda. Ninguém vai vir aqui em cima dizer que tu vai ser super abençoado em 2026, muito embora você será abençoado. Nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, vai ser doutrinário, vai ser ensino, porque a única coisa que nos conduz para a vida eterna é o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Eu senti fraco esse negócio aí, você... Amém? Oh, coisa boa. Então abre a tua Bíblia aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche teus olhos e ora comigo. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Que privilégio, Pai, estar na tua casa nesse terceiro sábado de 2026, poder te adorar, Senhor, te servir, bendizer o teu nome, Pai, a tua grandeza, a tua santidade, Pai amado. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Pai, ao ponto de que Teu Espírito, Ele se sinta à vontade para produzir em nós o fruto do Espírito, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Só para eu entender e saber se eu vou conceituar o que falei no último sábado ou não, quantos aqui estiveram no último sábado? Levanta a mão assim, ó. Ok, estamos com um público misto, parece que 50% estiveram, 50% não estiveram. Então, para você poder entender, eu vou falar resumidamente. No culto passado, eu falei sobre o conceito do fruto do Espírito, ou seja, o modo como o indivíduo, ele permite que o Espírito Santo produza o fruto nele. Só para lembrar, como eu permito que o Espírito desenvolva o fruto dele em mim? Primeiro, eu preciso nascer de novo. Eu falei sobre novo nascimento. Segundo, uma vez que eu nasci de novo, eu preciso andar em Espírito. E eu falei sobre o que é andar em Espírito. Não é você andar falando em línguas estranhas todo o tempo. E terceiro, quando eu começo a andar em Espírito, eu me torno obediente à palavra do Senhor, e é essa obediência que me leva a ter o nascer de novo, andar no Espírito, obediência à palavra, e além de obedecer, ter consciência de quem eu sou em Deus. Eu sirvo a Deus por escolha própria, ninguém me impulsiona, ninguém me motiva, é porque eu entendi que eu tenho que servir a Deus. E o servir a Deus, ele tem que ser dessa forma, consciente, ok? E eu falei no culto passado a respeito, li o versículo que antecede, lido por nós, que fala sobre a obra da carne. E eu disse o seguinte, eu disse que a obra da carne é aquilo que é produzido por nós, ou seja, ira, inveja, dissensão, tudo é produzido por mim, através de mim, mas o fruto do Espírito é produzido em mim. Por isso que a palavra de Deus diz que é a obra, que é aquilo que eu faço. Então a obra da carne é aquilo que eu faço, que é produzido através de mim. Já o fruto do Espírito, eu não preciso fazer nada, apenas
nascer de novo, obedecer a palavra do Senhor e andar em espírito. E Ele produz em mim o fruto dele. Não tem minha parte na produção do fruto. É completamente dele. E é interessante que a gente vai lendo e pensando um pouco sobre isso. E é interessante, porque assim, a obra da nossa mão, o homem pode fazer coisas espetaculares. Já perceberam isso? Nós temos hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia há uns anos atrás, uma microcirurgia na coluna para tirar uma hérnia. Ele fez uma fissura de 7 milímetros na minha costa, colocou um aparelho e foi lá na vértebra e retirou a hérnia. Então o homem ele tem capacidade de fazer isso. Ele tem capacidade de, através da sua mão, da sua obra, construir coisas maravilhosas. Tecnologia absurda. Mas você já viu o homem produzir um fruto? Já viu? Não. Não pode. Porque só pode produzir o fruto Deus. Então tem coisas que são exclusivas de Deus para a gente. E o fruto do Espírito, ele é exclusivo de Deus para você. Você não consegue colaborar. Você não consegue ajudar para que ele produza. É única e exclusivamente dele. Uma coisa é eu vencer a carne. As obras da carne. Diferente. Então a gente não pode confundir isso aqui. Entendeu? Às vezes, a gente se gaba. Não, porque pastor, não, eu não sou adúltero. Eu não sou fornicador, eu não ando roubando. Eu não... Mas você não é capaz de enxergar que não é pela tua obra. O fruto do Espírito é a beleza da graça de Deus na nossa vida, produzida em nós. Não é por nosso esforço. Ou seja, a obra da carne é uma coisa que a carne opera através de nós, e o fruto do Espírito é algo que o Espírito produz em nós. Então, se você já tem crucificado a carne com as suas paixões, você está debaixo da lei de Cristo. Para usar as próprias palavras da Bíblia, que é o contraste entre obra e espírito. Obra da carne, fruto do Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, ele está sendo produzido em mim. Se eu sou um cara movido pela carne, a carne ela vai desenvolver na minha vida as suas obras. Ira, dissensão, contenda, intriga e todas as outras que a gente conhece. Amém? Então, falamos sobre isso. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre amor. O primeiro, pode colocar para mim aqui aquela outra tela que tem aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e domínio próprio. O amor, na nossa sociedade, ele ganhou um caráter romântico. Nós romantizamos o amor. O conceito ocidental de amor, ele é emocional. Ele é ligado àquilo que eu sinto por uma mulher e a mulher sente por um homem. E esse não é o conceito bíblico de amor. O amor bíblico não é romantismo, não é romantizado, não é emocionalista. O amor, através da visão bíblica, ele é sacrificial. Ou seja, eu amo, por isso eu sacrifico. Como assim, pastor? Primeiro, se eu pratico o amor, eu sacrifico em função da pessoa amada. Se o conceito não é emocional, ele é racional, é consciente. Eu não estou procurando uma circunstância para fazer aquilo. Não favorecimento nenhum. É por isso que as pessoas no nosso tempo, elas amam e odeiam. Já percebeu isso? Amam e assim ama tanto que eu mato por amor. Já ouviram falar? De vez em quando aparece aí na TV alguém que matou por amor. Porque o amor emocional,
ele depende da circunstância, ao ponto de que a pessoa fala assim, eu amo tanto, que eu sou capaz de matar, porque não vou conseguir viver sem ela. Ou seja, eu não aguento perder a pessoa que eu amo. O amor bíblico não. O amor bíblico, ele é racional, ele é independente, ele é circunstancial, ele é sem defeitos. Eu amo. E aí você ama segundo o fruto do Espírito. Está todo mundo aí? Diz amém aí. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha só, Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o amor como fruto do Espírito, ele é a mãe de todas as virtudes. Todas as outras virtudes são ligadas ao amor. Não há alegria se não houver amor. Não há paz se não houver amor. Não há benignidade, não há bondade, não há fidelidade, nem temperança sem amor. Isso significa dizer que a nossa vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus gerado em nossos corações. Eu vou repetir para você. Isso significa dizer que a nossa vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus gerado em nosso coração. Só há vida cristã se você permitir que Deus ele gere amor em seu coração. Amém? Eu sei que essa palavra, ela é um pouco pesada. E a gente queria ouvir outras coisas. Mas às vezes nós vivemos em um mundo tão corrido e tão cheio de coisa, que a gente vai banalizando o amor. A gente vai emocionalizando o amor. A gente vai condicionando o amor. E isso não é o amor de Deus. É a nossa percepção de amor. Olha só. Se você for parar para olhar, tem uma carta, 1 Coríntios capítulo 13. Quem já leu 1 Coríntios capítulo 13? Eu vou ler para você aqui. Você não precisa ler. Olha assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei com todo o seu conhecimento. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Aleluia. Esse texto, ele é tão poderoso, que ele é estudado por estudiosos universalmente, e todos dizem que jamais houve escrito, houve poesia, houve pensamento, ou qualquer tipo de peça sobre o amor, que abranja mais do que o que Paulo colocou nessa carta. Para alguns, o Salmo 23, ele é o clássico do Antigo Testamento. E 1 Coríntios 13 é o clássico do Novo Testamento. Porque você pode não ser crente, mas você conhece o 23. E todo mundo já ouviu falar do 1 Coríntios 13.
Não é verdade? E aí lá, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, Paulo ele confronta e constrange a gente. Porque olha só, a nossa sociedade ela valoriza muito a beleza. Parece que o amor é o belo. Eu só amo o que é belo. E a beleza na verdade para nada serve. Fale todos os idiomas, ele está lá no início. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu dominasse os dons espirituais. Ele está falando de tudo aquilo que a gente deseja. Quem que não deseja ser uma pessoa com sabedoria, com qualidades científicas, conhecimento técnico, conhecimento científico? Todos nós queremos. Nós que somos evangélicos, todos nós queremos possuir dons, dominar os dons. E não há nada de errado nisso, mas está falando, meu irmão, ainda que eu tivesse tudo isso, sem amor, nada disso me serve. O teu diploma não serve, a tua universidade não serve, o teu dinheiro não serve. Se não tiver amor, de nada serve. Entenda uma coisa, a nossa jornada não é para chegar em 2100 com saúde. Amém se der certo. A nossa jornada é para a vida eterna. E o teu diploma não te leva para a vida eterna. O teu dinheiro não te leva para a vida eterna. O teu conhecimento não te leva para a vida eterna. Mas se houver em você o fruto do Espírito, você está garantido na vida eterna. Você está garantido no céu. E eu costumo dizer que eu não estou aqui para falar palavras bonitas. Eu não estou aqui para falar palavras que emocionalmente vai mexer com você. Eu estou aqui para te conduzir, segundo o que o Senhor tem me falado, para a vida eterna. Pastor, eu devo ignorar? Não, meu irmão, seja abençoado, estude, trabalhe, se esforce, conquiste. Eu quero ver médicos, eu quero ver advogados, eu quero ver gente aqui ganhando milhões. Recebe aí. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Toda vez que alguém subir aqui nesse lugar e falar uma coisa, recebe, irmão. Raquel falando agora sobre casamento, recebe. Eu não sou o tipo de pastor que sobe num púlpito e fala de coisa que Deus não me mandou falar. Quando vocês ouvirem eu falar alguma coisa que Deus fará, entendam uma coisa, porque Deus falou que vai fazer. Eu estava no congresso de jovens lá em Manaus, e eu estava pregando aqui, e o tema não tinha nada a ver. Aí de repente o Senhor fala assim para mim, fala para eles que eu vou levantar a maior geração de pessoas que passaram em concurso público nessa igreja. Eu estava falando sobre fé. E eu parei e falei assim, o Senhor está me mandando dizer que essa geração vai ter a maior geração de concurseiros aprovados para a glória de Deus. E quem recebe, diga amém. Meu irmão, estremeceu aquele ginásio. Toda vez que alguém subir aqui profetizar. Vamos voltar para o texto? Estamos falando de 1 Coríntios 13. Lá no capítulo 14, ele vai falar, por exemplo, de profecia, que a profecia é superior ao dom de línguas. Mas ele fala assim, no 13, sem amor, o dom de profecia não serve para nada. E conclui dizendo, toda caridade, toda expressão de misericórdia com os pobres e necessitados, se não for motivado pelo amor, não serve de nada. Ou seja, a base, o fundamento da nossa vida espiritual é a prática do amor desenvolvido pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Vou falar de novo. A base, o fundamento do verdadeiro amor é a prática desenvolvida pelo Espírito Santo na minha e na sua vida. Olha só, para você entender, se eu for tomar o texto ao pé da letra, só é capaz de amar o próximo com o amor do Espírito Santo aquele que faz parte do reino de Deus. Vamos lá, eu vou te explicar. Quem está submisso ao reino de Deus está debaixo da operação do Espírito Santo, ok? Vamos falar isso na prática. Amizade, simpatia, afeição, apego, boa vontade, querer ajudar os outros, são simulacros do amor.
São coisas que naturalmente você tem, porque você tem afeto natural. Você vê o necessitado, você vai abençoar. Mas isso não quer dizer que você tem amor desenvolvido pelo Espírito Santo. Isso são simulacros, são coisas que a natureza humana dá também. Porque o homem, quando ele não tem o Espírito Santo, e eu falei um dia numa pregação, que a gente fala assim, a gente vê o ímpio, aí a gente usa o termo ímpio, e parece um termo tão pesado, e a gente pensa que o ímpio é um cara que não tem coração, que não tem princípios, que não... Não, o ímpio é uma pessoa séria, o ímpio é uma pessoa que ama seus familiares, é uma pessoa que paga suas contas, é uma pessoa que vive bem na sociedade, uma pessoa que obedece às leis, porém, o ímpio não tem a palavra do Senhor como sua bússola, como seu livro guia. Esse é o ímpio, mas ele tem bondade no coração. E muitas vezes nós achamos que a nossa caridade, que a nossa afeição, que a nossa boa vontade é amor, mas não é o amor na essência. E se eu não tenho o amor, parte do reino de Deus. Vou repetir de novo para você. E você faz uma avaliação, se você não tiver esse amor que a Bíblia fala na sua essência, isso significa que eu não faço parte do reino de Deus. Eu sei que isso é forte. Eu sei que isso assusta. Eu sei que a gente para assim e fica pensando, meu Deus, será que eu estou tanto tempo na igreja e eu não faço parte do reino de Deus? Será que eu estou tanto tempo aqui servindo, Pai, e eu venho aos cultos, eu te sirvo, eu abençoo a missão, e eu não faço parte do reino de Deus? Aí você começa a fazer uma avaliação. Então vamos pensar aqui. Vamos entender. O apóstolo Paulo, ele deixa claro em 1 Coríntios, sobre o amor, que ele não se alimenta de palavras positivas ou negativas, que ele não procura algo em troca. O amor, como fruto do Espírito Santo, por exemplo, ele não é o amor do dente por ele, dente olho por olho. Ele não é o amor do bateu, levou, eu amo você. Não, ele é incondicional. Ele está lá, pode me tratar mal, pode falar mal de mim, pode fazer o que eu vou continuar amando. É difícil, né? Ouvir isso é difícil, gente. Mas o amor que te leva ao céu é esse amor. Que eu me anulo. Me anulei. Anulei meus pensamentos, meus sentimentos, em prol daquilo que o Espírito Santo produz em mim. E Ele vai produzindo. Ele vai esvaziando, Ele vai tirando, Ele vai limpando. Porque o amor como fruto do Espírito não depende de ser amado para amar. O amor como fruto do Espírito não é um coleguismo, não é uma amizade, que você tem uma amizade porque você encontra a pessoa e você tem características, ela gosta da mesma coisa, ela gosta de jogar futebol, ela gosta de ir para a praça, ela gosta do cinema. Esse cara é legal, gosto de caminhar com ele. Não é isso. O amor, segundo o fruto do Espírito, ele não depende de uma resposta positiva. Ele não depende de uma reciprocidade. Porque todos nós queremos ser correspondidos. Mas o amor como fruto do Espírito, ele é racional e sacrificial. O amor como fruto do Espírito é racional e sacrificial. Isso é forte. Posso com a minha força, com a minha mão, com a minha capacidade intelectual, com a minha inteligência, com a força do meu braço fazê-lo. Ele só acontece em mim, ele só é gerado quando eu permito que o Espírito Santo entre. Ele vem aqui dentro. É exclusividade do Espírito Santo produzir o fruto em mim. E aí? Vou fazer uma pergunta para você. Você tem o fruto do Espírito? Te avalia aí. Porque eu sei, gente, que está pesado. Mas avalia aí. Teu comportamento, tuas palavras, teu dia a dia. Eu estou querendo falar tanta coisa aqui, mas eu não posso passar aqui vai ter a hora. Avalia.
Avalia se você tem o fruto do Espírito, ou se você tem só lapsos de bondade na sua vida. Pensa nisso aí. Agora, para não ficar só na minha interpretação do texto, vamos lá. Segundo Jesus, foi ele que falou, não foi eu. Não inventei isso. Quais são os 2 grandes mandamentos? Já falaram aqui. Você sabe quais são? Está lá em Mateus 22, 36 até 40. Mestre, olha só que palavra. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Estou perguntando, pastor, Deus, Jesus, na tua palavra, qual é o grande mandamento? O que é que mais importa na tua palavra? O que é que eu tenho que colocar no meu coração e não deixar escapar? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Ele fala. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, Jesus conclui dizendo assim: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que nós fazemos, as profecias, a lei, tudo depende desses 2 mandamentos. É só isso que ele está falando. Se você amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho interessante isso aqui, que eu parei, porque é um tripé. É um tripé. Eu obedeço quando eu amo a Deus. Só que eu tenho que me amar também. Eu tenho que ter amor por mim mesmo. Eu pego, você se ama? Parece piada, né? Mas para eu poder amar o meu próximo, que é o terceiro, eu tenho que me amar primeiro. Eu não consigo amar o próximo sem me amar. Ele fala assim: ama teu próximo como tu ama a ti mesmo. Não é forte isso? Pastor, mas isso é incoerente. Amar a Deus, ok. Eu tenho que me amar e depois amar o próximo? No tempo de hoje, sim. Me amar e amar o próximo. Por quê? Porque o amor que você tem por você, você precisa ter pelo próximo. Um suicida se ama? Se ele é capaz de fazer isso com ele mesmo, o que ele não faria com outra pessoa? Aí eu vou levar para o lado espiritual. Ouve isso aqui. Você conhece a verdade, você vive na igreja, mas você não pratica a verdade. Você está conduzindo a tua vida para o inferno. Você se ama? Você se ama? Se você conhece a verdade, a palavra caminha contigo desde a infância. Você sabe o que é certo e errado. E sabe que se você morrer nesta prática, você vai para o inferno. Você se ama? Você não obedece a palavra. Se você não consegue se amar, obedecer à lei que você conhece, como é que você vai amar alguém? Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar ninguém. Então o mandamento é forte, gente. Se o Espírito não produzir o fruto em mim, eu não amo a Deus, eu não me amo, eu não amo a próximo. Porque eu não tenho deixado Deus entrar e gerar em mim. Amém? Aí tem crente que vem para a igreja, é uma bênção, cheio do Espírito Santo, e sapateia, e o quê? Aí olhou, tomara que morra, essa miserável. Irmão, me desculpa, não deseja ao próximo aquilo que você não quer para você.
Não, não tem. Não tem. Ama a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Não cabe odiar, não cabe desejar mal, não cabe dizer que ela pisou no teu pé, que ela é feia, que ela é chata. Não. Você precisa amar. Acabou. E se eu não amar? Não tem problema. Eu não faço parte do reino de Deus. Porque quando eu nutro o ódio no meu coração por alguém, eu estou perdendo o amor por mim mesmo. Porque eu estou me colocando fora do reino de Deus. Ei, eu estou falando para você que nutre ódio, ressentimento, mágoa. Hoje é um excelente dia para você falar assim: estou deixando isso de lado, porque eu quero ir para o céu. Porque isso está te tirando do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Desses 2 mandamentos depende a lei, toda a lei e os profetas. O amor é a base da sustentação de tudo. Esse é o princípio lógico do amor. Amém? Eu posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso ir um pouco mais fundo agora? Está doendo aí, pessoal? Eu fico daqui olhando a cara de vocês assim. Vocês querem que eu termine o culto? Não quer que eu termine o culto? Eu posso terminar se vocês quiserem. A gente pula essa parte. Vamos falar dos outros aí. Alegria, paz, coisa boa. Porque amar, do ponto de vista de Deus, não é tão simples assim. Porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo, para deixar o Espírito vir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu deixo o Espírito entrar, e produzir o que Ele quer produzir, Ele limpa todo o quintal. Ele tira todo o lixo. Mágoa, ressentimento, rancor, inveja, coisa que está lá entulhada, Ele arranca tudo e fala assim: você não precisa disso, viva! Aí começa a fluir. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente até deixa o Espírito Santo começar a fazer. Mas aí vou fazer aqui uma analogia. O Espírito Santo veio. Isso aqui é teu quintal. Está todo sujo. Ciúme, inveja, ressentimento, mágoas. Filho, você não precisa mais disso aqui, tá? Eu estou removendo tudo isso hoje, porque hoje eu estou dominando a sua vida. Você está me permitindo entrar, isso aqui não precisa, isso aqui é lixo, é entulho. Aí você faz assim, ó. O Espírito Santo foi lá e jogou fora. Primeiro dia, uma beleza e tal, coisa maravilhosa, aí encontro com o Ed. Lembrei do que o Ed me fez. Não, eu não consigo, o Espírito Santo me perdoa. Olha, eu vou te falar, mas ressentimento fica comigo. Eu não vou largar, porque o que ele fez por mim, eu não perdoo. Não tem problema. Você não faz parte do reino de Deus. Você quer entrar lá? Deixa ele levar tudo. Não lembre de nada, não tenha ressentimento, não tenha mágoa, deixa ele limpar. Você vai viver diferente, vai fluir. Ai, Jesus. Vamos falar um pouco agora sobre coisas espirituais, no sentido pentecostal carismático, tá? Ok? Vamos avançar aqui, estamos fluindo. Acho que não vou acabar hoje, falta só 15 minutos para mim. 1 Coríntios, Paulo está revelando que o amor bíblico, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Olha só, Paulo está revelando que o amor bíblico é mais do que manifestação de poder pentecostal, é mais do que manifestação de poder carismático. Vou mostrar para você.
ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo o mistério, toda a ciência, ainda que eu tenha também fé a ponto de transportar um monte, se não tiver amor, nada serei. Olha só. E Tiago, ele vai falar que amor de verdade, que a verdadeira religião é amar ao próximo, ok? O que eu quero dizer com isso? Você vem à igreja, você participa das células, você faz evangelização, você foi ao meu Gauss, você viaja para lugares para fazer evangelismo, assistencialismo, você já foi ao Piauí, você já foi para o Haiti, você está vindo para a Alvorada todos os dias, e você sente no direito de falar assim, não estou te vendo lá, eu sou bom, estou vindo e tu não está vindo, cria vergonha na tua cara, te converte, não é assim? Se você não ama, desculpa, tudo isso que tu faz é religiosidade e é superficial. Você está praticando obras, mas não está deixando o Espírito Santo praticar a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Que tal começar nascendo de novo? Que tal começar obedecendo a palavra? Que tal começar entendendo o que ela quer dizer? Hein? Eu sei que é forte. Olha só, e o amor, ele é tão difícil de entender, esse amor que Deus fala, esse amor que o Espírito produz em nós, que João, ele tentou definir o amor na Bíblia, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu, porque esse tema ele é tão complexo, ele é tão difícil, ele é tão confrontador, que ele resolveu dizer apenas, Deus é amor. Deus é amor. Porque ele não conseguiu conceituar. Ele não está dizendo que amor é Deus, ele está falando assim que Deus é amor. Então não venha venerar o amor, idolatrar o amor, não. Ele está dizendo que a manifestação do amor é uma expressão de Deus em nós. Só há amor quando eu permito que o Espírito Santo entre e traga esse caráter de Deus para a minha vida. Quem pode dizer amém? Ou seja, esse amor que nós estamos falando, ele vai além da religião cultica, de todo esse estilo de vida que você vive, de envolvimento com várias coisas. Ele vai além de obras sociais, ele vai além da sua inteligência, ele vai além de tudo isso. É um amor que se revela pela prática do Espírito Santo de Deus agindo nos nossos corações. Ou seja, a minha referência tem que ser o amor de Deus para comigo. E Jesus nos ensina isso, gente. A palavra do Senhor ela é tão fantástica, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo as coisas. Olha só, Jesus ensina, tem dificuldade de perdoar, lembre-se que Deus ele te perdoou. Peraí, pastor, isso é heresia, onde é que está escrito? Irmão, o Pai Nosso, olha o Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, me perdoa, porque eu estou perdoando o Cássio, porque eu estou perdoando a Paula. É Jesus ensinando. Tanta coisa que acontece na nossa vida, é só falta de perdão. A gente quer ser perdoado, você quer ser perdoado das suas falhas, dos seus pecados, mas você não se acha, não acha que o teu irmão, a pessoa que te magoou, que te feriu, merece teu perdão. Você quer o perdão, mas você não quer. E Jesus ele fala de uma parábola, de um homem que ele devia 500 denários, ele foi ao seu credor, pediu misericórdia, o seu credor perdoou ele, e quando ele sai de lá, ele encontra com alguém que devia 50,
Ele chama por isso, manda prender, porque está me devendo. O que Jesus fala? Tu não foi perdoado de 500? Por que tu não pode perdoar alguém que te deve 50? Hoje, tem coração aqui que vai sair liberto da mágoa. Tem coração que vai sair liberto da amargura. Em nome de Jesus, haverá libertação. Não baseie o seu amor naquilo que alguém te fez. O seu amor tem que ser baseado naquilo que você recebeu de Deus. E sabe o que foi que você recebeu de Deus? Perdão. Foi isso que você recebeu. Você não merecia, você não precisava. Mas Ele te perdoou, Ele te amou, Ele te deu uma segunda chance. Eu sei que a dose é pesada, é difícil assimilar, mas entenda isso. Enquanto você não abrir teu coração para o Espírito Santo entrar, para Ele fazer morada, para Ele tirar aquilo, porque a gente com Deus, a gente é assim, vou pegar o lixo de volta, tá? Vou pegar o lixo de volta. É igual eu e José. Chega para ele no Natal e fala, filho, limpa aí, porque senão não vou dar presente para ti. Aí a gente vai para lá para casa. Filho, esse brinquedo aqui eu vou dar. Aí, não, papai, esse brinquedo não, eu gosto dele. Aí ele fala assim, o brinquedo está quebrado, não presta para nada, papai, isso aqui tu pode dar, não tem problema não. E aí eu quero tirar 70% para ver se esvazia, né? Eu tiro 1, 2. É assim a tua relação com Deus. Você até deixa o Espírito Santo começar a trabalhar, a agir na tua vida, mas quando Ele começa a mexer nas coisas, tem coisa que tu fala, não Espírito Santo, isso aqui tu não pode tirar não. Ei, te entrega, te lança, deixa Ele entrar, deixa Ele mudar, deixa Ele limpar. Ele quer fazer diferente, vai ser tudo diferente, mas para isso, eu preciso permitir. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu não consigo mais, Senhor. Tem raiva, tem ódio, tem tanto sentimento, Pai. Eu não quero mais, Senhor. Entra e faz a limpeza, Pai. Eu sei que vai doer, mas eu serei um servo Teu fiel. Eu serei obediente. Eu estarei preparado para subir contigo. Essa tem que ser uma oração. Essa tem que ser a nossa oração. E a gente vai estudando, e parece que vai fluindo o negócio, assim, sabe? Aí eu estava estudando, aí de repente eu parei, e olha que coisa linda. Eu parei, e eu virei a página, eu estava lá, lendo 1 Coríntios 13, né? E olha que coisa linda. Aí eu vou no 12, 30 e 31. Olha só. Tem todos dom de cura? Falam todos outras línguas? Interpretam-se todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele termina o capítulo 12, que ele está falando de dons do Espírito assim. Procurai com zelo os melhores dons. Se você abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho do versículo 12, não precisa tu abrir, depois tu vai ver. Lá no finalzinho do 12. Aí ele acaba o 31 com esse versículo. Procurai com zelo os melhores dons. Aí tem lá escrito assim, o amor é o dom supremo. É do 31 ainda, não é do 1 de Coríntios. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, agora esquece o dom. Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente do que esses aí. Vem comigo, entra no 13. Aí ele começa a mostrar para você o caminho excelente. O caminho mais excelente. Paulo está falando do poder de Deus, está falando de operação de milagre, gente. Cai fogo do céu, cai chuva. Chegar com o Renal e falar assim, tu quer que eu ore para Deus tirar esse rim e colocar um novo, ou tu quer que eu ore para Deus curar esse aí mesmo?
É chegar com um cara que tem uma perna menor do que a outra e falar assim: eu oro para menor aumentar ou para maior diminuir. É para esse pessoal que ele está falando. Para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente, pentecostais, quer como estilo de vida. Nós queremos isso. Porque Operação de Maravilhas é o topo da espiritualidade. Não é isso? Não é isso? Mas ele está falando assim: você pode ter até o topo da espiritualidade, mas vem para cá que eu vou te ensinar algo mais excelente do que isso. E o que é mais excelente? Tem alguma coisa mais excelente de que tanto poder de Deus na tua vida? Tem algo mais excelente. O amor é mais excelente. E às vezes a gente fica querendo os dons. Se você começar a amar como você tem que amar, se você começar a liberar perdão como tem que perdoar, se você começar a se esvaziar de coisas da carne como tem que acontecer, naturalmente o Espírito Santo ele vai tomar conta, ele vai limpar tudo, ele vai tirar tudo, ele vai trazer paz, alegria, gozo, benignidade, bondade. Ele vai falar assim: uau, esse vaso está cheio, está preparado, agora eu vou trazer dons. Só que nós olhamos para os dons e não estamos na condição de tê-los. Isso é forte, isso é difícil. Oh, aleluia. O mundo é sem amor, gente. O mundo está perdendo o amor. Tem gente que ama mais objetos do que pessoas. Tem gente que ama mais o dinheiro do que pessoas. Tem gente que ama mais o seu gato, o seu cachorro do que pessoas. Tem gente que não consegue amar o próximo. Outro dia, eu vi uma postagem daquele Felca, e ele falando assim: não, porque eu sou antissocial, e quando as pessoas me convidam para ir para um aniversário, para alguma coisa, eu minto para não ir, porque eu tenho dificuldade de estar perto de pessoas. E crente curtindo isso, cara, eu não consigo entender o crente que curte um negócio desse. Ei, você não brilhar lá, acabou para eles. Você é a última oportunidade. Você é o enviado de Deus para fazer a diferença nessa sociedade. Mas para isso, eu tenho que amar. Eu tenho que ter amor. Vamos falar sobre esse negócio de bichinho? Ou a gente passa essa pauta? Ah, pastor, mas o bichinho é inofensivo, tadinho. Mas ó, o bichinho é só um bichinho, não é teu próximo. Esse mundo, ele está tão cheio de falta de amor, é redundante, que eu pego um animal e começo a criar como se fosse um filho, porque eu quero fugir da responsabilidade de ter uma pessoa para eu amar, para eu cuidar, para eu alimentar. Uma pessoa que quando crescer, pode não me obedecer. E eu não quero sofrer. As pessoas elas estão abrindo mão de ter uma vida conforme Deus falou, porque tem medo de sofrer, de tantas experiências negativas. Não, porque eu vi o fulano que casou com a Beltrana, não deu certo. Ele casou com a outra, também não deu certo. Ah, porque o filho da fulana, ele é muito rebelde, ele usa drogas. Aí, meu irmão, se você for se igualar com o mundo, cadê o Deus que tu serve? Para te dar uma família, uma esposa digna, que te ame, um esposo que te respeite, que te valorize. Deus está aí para isso, gente. Se você olhar a vida pelo para-brisa de um mundano, meu irmão, você está num bonde errado, cara. Você conhece a verdade, você conhece um Deus que tudo pode, que tudo crê, que a tua vida está na palma da mão dEle. Surianda, labachai, que acaba com esse sentimento.
Acaba com esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma família para você. Deus tem uma esposa para você. Deus tem um esposo para você. Deus tem filhos maravilhosos que vão te respeitar, que vão te amar, que vão te obedecer. Tome posse em nome do Senhor. Coisas, animais do que pessoas. Enquanto isso, teu próximo é um lixo para ti. É desprezado, é indigno de ter o teu amor. Então, se esse comportamento está no seu coração, deixa eu falar para você, você não faz parte do reino de Deus. Tem que mudar a chave, tem que girar a chave. Amém? Quando você deixa o Espírito Santo produzir o fruto, você ama a Deus e Ele vai te capacitar a amar o próximo. Ele vai trazer isso para você. Entenda isso. Para eu conseguir amar o próximo, eu tenho que ter duas coisas. Primeira coisa que eu tenho que ter, convicção que Deus me ama. Deus, Ele te ama como você é. Deus, Ele te ama com as suas falhas, com os seus defeitos. Ele te ama. Ele te ama. Se alguém chegou hoje aqui duvidoso, deixa eu te falar, do jeitinho que você está aí, com erros, com pecados, você chegou aqui pensando que você não vale nada, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama tanto que Ele mandou o Filho dEle descer por você. Você tem um valor especial para Ele, Ele te aceita, mas olha só, Ele não vai concordar que você viva dessa forma sempre. Você vai falar assim: Senhor, entra na minha vida, muda meu ser, e aí Ele vai começar a te mudar. Ele vai começar a transformar, vai acontecer uma metanoia. Esse processo de transformação não é obra tua. Você não tem essa capacidade. Esse processo de transformação é movido pelo amor de Deus. É uma injeção de amor em você. Ele vai entrando, vai trazendo amor para você. Ele vai começar. Aí você, não estou entendendo, pastor. Eu não estou conseguindo entender. Eu gostava disso, mas eu não, sabe, estou começando a sentir repulsa sobre isso. É o Espírito Santo que está tirando esse hábito da tua vida. Vou usar as meninas, vocês me permitem, como exemplo aqui, com todo respeito. Vamos dizer que nós treinamos aqui uma menina muito bonita de corpo, que adora mostrar as suas curvas. Todas as roupas dela são apertadas. Ela só anda com decote. E aí ela começa a caminhar com o Senhor. E o guarda-roupa dela, não existe no guarda-roupa dela uma roupa que não seja para mostrar as suas silhuetas. Eu estou procurando palavras aqui. Muito embora eu esteja numa plateia de jovem, eu possa, mas está sendo filmado, eu não posso falar como penso, ok? E aí, de repente, ela começou a caminhar. Aí ela fala assim: acho que eu não vou para a igreja com essa roupa não. Eu estou me sentindo nua. Eu estou me sentindo invadida. Guarda-roupa não tem. Mamãe, me empresta uma camisa aí que cubra bem. Aí ela vai usar. Aí quando ela colocar, fala: não, isso aqui é um vestimento. Com essa eu me sinto bem. Com essa eu estou confortável. Com essa eu não mostro meu corpo. Eu não preciso mostrar meu corpo. Ele é meu. Ele vai ser do meu esposo, mas ninguém precisa ver. Sabe? É um processo. Deus vai transformando, Ele vai mudando. Ele vai mudando você. Não é força, não é a tua força, não é a tua mão, é a mão do Senhor. Sabe? Tem algumas pessoas que elas precisam entender que os cascudos de Deus também é uma prova de que Deus me ama. Porque quando está tudo mal, tu está fazendo besteira, e não chega uma mulher do coque: olha, vigia, varão. Ou você não está passando uma prova, tem alguma coisa errada. Aí você acende o sinal de alerta. Mas se você estiver fazendo bobagem, e tiver um vaso, um servo de Deus que está ali te cutucando, e Deus está te dando um cascudo com algumas provações na vida, é porque o Senhor, Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele está mandando pessoas para falar contigo. Amém? Deixa eu beber uma água aqui que...
Segundo ponto, amar a Deus. Eu tenho convicção que Deus me ama, agora eu vou amar a Deus, a qualquer custo, a qualquer preço. Eu amo a Deus sobre tudo, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela glória dEle, pelas suas maravilhas, pelo seu poder, pelo dom da vida. Eu amo a Deus por tudo. Eu começo a amar, eu começo a permitir que Deus Ele produza isso no meu coração, e Ele vai começar a produzir, Ele vai produzir. Se você tem dificuldade, esse é o caminho. Quando você passa a amar a Deus, Ele te ensina a amar. Eu vou repetir, Deus, repita, fala assim, fala assim, ó, baixa, fecha os olhos, coloca a mão no coração e fala assim: Deus, me ensina a amar. Ele quer fazer isso contigo, Ele quer te ensinar a amar. Não é o amor ágape. E agora eu encerro aqui, porque já estourei meu tempo aqui. Eu encerro com isso aqui, ainda tinha mais coisa para falar. Só para vocês entenderem, existem 4 tipos de amor. Existe o amor eros, é o amor erótico, é o amor do romance, é o amor da paixão, é o amor eros. Ele é possessivo. Como assim, pastor? Ele quer o objeto amado, e ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive destruir o objeto amado, se ele não tiver aquele objeto. É o amor eros. Outro dia eu estava conversando com jovens, e olha só, gente, se você namora, e você tem ciúme excessivo, e você já rompeu, ô Jesus, estão gravando ali, você está comendo a sobremesa antes do prato principal, já passou do limite faz tempo. Qual é a principal característica? O ciúme. Um ciúme possessivo, um ciúme doentio, porque você está numa prática, está possuindo algo que não é seu, e você tem medo de perder aquilo para outras pessoas. Aí você fica ciumento, possessivo, agressivo. Onde ela está? O que ela está fazendo? Amor eros, amor erótico, amor possessivo. A gente tem um amor filia, que ele é um amor da amizade, é o amor fraternal. Só que esse amor aqui, ele está condicionado à reciprocidade. Eu sou seu amigo porque você é meu amigo. Eu lhe dou carinho porque você me trata bem. Nós temos o amor storge, que é o amor familiar, a afeição, é o amor natural, do laço profundo de uma família, o amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pela irmã, é o amor pela afinidade de convivência. E nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse aqui não está relacionado com a perfeição, não tem motivação nenhuma, ele não é condicionado, ele não arde ciúme, tudo crê. Olha só, 1 João 4,20. Se alguém disser que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo desse atrás, faz alguns anos isso, estava saindo ali do Porto Dias, e um senhor me abordou, e ele me contou uma história, muito convincente, de que estava com um filho hospitalizado, e que precisava pegar um táxi, e me pediu, eu perguntei, quanto é que tu precisa? Ele, R$50, na época que R$50 era dinheiro, né? E eu dei os R$50, e quando ele saiu, os taxistas chegaram comigo e falaram, tu deu dinheiro para ele? Eu falei, dei. Ele falou, não era para dar, esse cara aí é mentiroso, ele vive aqui pedindo dinheiro para todo mundo. Aquilo me aborreceu tanto, mas me aborreceu tanto, que eu fechei meu coração, não queria mais dar dinheiro para ninguém.
A Raquel é uma manteiga derretida. Chego no supermercado um dia, ela está com um carrinho cheio de compras. O que é isso, irmão? Não, é para aquela senhora ali. Como assim, Raquel? Mais de R$100. É, porque ela me pediu, amor, eu estou com muita pena dela, não sei o quê. Deixa de ser besta. Essa mulher vive aqui pedindo, ela é drogada e vai para ali para vender esse negócio. Aí eu briguei com a Raquel, né? Aí cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo. Epa, mas pensa numa ripada. E eu comecei a olhar para a Raquel e falei assim, não, deixa. E eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, fala comigo sobre isso, Pai. E às vezes as pessoas vinham pedir, eu não queria dar nada, ela falou, amor, calma, amor. Dá R$5 para ela. Aí fui dando. E pedindo ao Senhor, Senhor, trata comigo esse negócio. Vai tratando isso no meu coração. Porque tem coisas que as experiências negativas elas trazem para a gente, mas que Deus não quer que fique aqui dentro. É uma coisa, parece muito simples, né? Mas aquilo me chateou de uma certa forma, porque naquela época eu não ganhava o que eu ganho hoje. Eu não tinha remuneração, então aqueles R$50 fez muita diferença. E eu me senti enganado. Então no meu coração eu falei, nunca mais dou dinheiro para ninguém. Mas é uma visão errada, que um trauma traz para a vida da gente. Eu comecei a orar. E quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, e eu fui falando com Deus, não, Senhor, Tu tem que tratar isso comigo, Pai, eu não posso continuar, eu não posso perder minha salvação por besteira, não dá, é uma caminhada muito dolorosa, eu preciso liberar isso aí, Deus. Aí quando é sexta-feira, eu estou entrando numa farmácia, desse tamaninho, toda de rosa, uma cara de crente, e amigo, aí eu parei, eu falei, já vem me pedir dinheiro. Aí o Espírito falou para mim assim, calma, eu estou tratando contigo. Eu ouvi. Eu olhei nos olhos daquela mulher. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei assim, eu não tenho um centavo aqui, mas tu tem Pix? Ela, eu tenho Pix. Aí eu peguei, passei o Pix para ela. Aí eu falei assim, minha senhora, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro, mas que o Senhor te abençoe. Ela falou assim para mim, que Deus Ele te retribua 100 vezes mais. Aí o Senhor falou para mim assim, é assim que eu trato. Quando você me permite entrar, eu entro e limpo a imundície. O trauma eu tiro. Vamos ficar de pé? Não estou dizendo que eu vou dar dinheiro para todo mundo, não vem pedir dinheiro não, tá? Mas tem momentos que a gente tem que entender que Deus está querendo fazer. Aquela mulher veio do nada, ela parecia o Jonas, apareceu do nada. Eu não sei se é um anjo, de repente eu vou chegar no céu, Jesus vai falar, naquele dia teu coração amoleceu, era eu. Eu quero orar, para a gente encerrar, são 9h15, tinha mais coisa para falar, mas o tempo não deixa. Gente, a gente pode continuar no próximo sábado? Amém? Maravilha. A gente vai finalizar, vou ver o que ainda tem aqui para falar, e a gente vai falar do próximo, que eu acho que é alegria, ou paz. Mas eu quero encerrar hoje orando por você que está aqui. Deus, Ele falou contigo, você foi sacudido, você foi chacoalhado, e você sabe que Deus precisa tirar algumas coisas. Você sabe que o Espírito Santo precisa chegar hoje dentro de você assim, ó, estou tirando. Só que Ele só vai fazer isso aqui se você permitir. O diabo, ele é intruso, ele é entrão, ele é intrometido, ele não respeita, ele não honra ninguém, ele entra sem permissão. Mas o Espírito Santo, ele só trabalha onde se permite. Então se você chegou nesse lugar,